Vamos orar a Deus, Pai Santo, Pai adorado, te amamos, te desejamos, queremos a tua administração no nosso dia a dia, Pai, no nosso viver. Queremos ser melhores filhos, por isso nos rendemos a Ti e pedimos que o Senhor nos incline ao Senhor, nos converta a cada dia, nos faça melhores cristãos. Faça dessas jovens, nossas crianças, que esses lares tenha o real cheiro de Cristo. Ó Deus, os púlpitos, as igrejas, nós oramos por todo o teu corpo sobre a terra, pelo bem espiritual, pelo crescimento, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, que eles possam crescer. Tu disseste que ninguém vem a ti se o Pai não trouxer. Então, Pai, que o Senhor traga aqueles que hão de ser salvos, aqueles que hão de crer. E ajuda, Senhor, a cada um dos teus serem um testemunha fiel desta verdade. Pai, eu rogo que o Senhor venha agora e administre a nossa escola dominical, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu quero continuar com a leitura desta mensagem, a era de Laodiceia. Talvez você diga, eu sei o que é essa era. É bom saber, mas o melhor saber é como o espírito do diabo, como o inferno trabalha dentro desta era. Para que isto, pastor? Para a gente se defender, para a gente se cuidar, para não ser arrastado por essa má influência, por esse espírito demoníaco. Então, não é conhecer intelectualmente, é você ter o discernimento do que passa dentro dessa nossa dispensação. Você pode saber as datas, quando ela começou, saber quem é o seu mensageiro, saber muitas coisas, mas se você não tiver o discernimento para conhecer como seu inimigo trabalha nesta era, e você não se precaver contra as suas ciladas, as suas investidas, quando menos vê, está dentro do plano do diabo. Se torna uma vítima. Apocalipse capítulo 3, do verso 15 até o verso 19. Sobre a nossa era Laodiceia. Deus dizendo, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Então vai guardando. É a Bíblia falando. Deus dizendo, eu sei. Você acha que ele não sabe? Ele não está dizendo, eu sei o que é que você pensa, o que você conhece, não. Eu sei as tuas obras. Quer dizer, o teu viver. Eu sei.
sabe sobre todos nós. Então, Deus sabe como aplicamos a sua palavra. E Ele diz para esta era que nem és frio nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí está a leitura. E você procure deixar isto descer na sua alma, no seu coração. Eu sei das tuas obras, que nem és frio, nem quente. Qual é o intermédio, a coisa intermediária entre o frio e o quente? É o morno. O morno. Tem alguma coisa melhor do que você entrar debaixo de um chuveirinho morno? Aquela aguinha morna. No verão, se é frio, a água está fria, te dá um choque. Se a coisa estiver pelando quente demais, não é bom, mas não tem melhor coisa do que um banhozinho morno, né? Tem gente que não gosta de tomar banho, por favor. Por favor. Obedeça a mulher, meu irmão. Ainda mais diz que velho não gosta de tomar banho, mas tome banho. O ser humano sai aquela graxa, sei lá, aquela murrinha, dizia o irmão Jaime. Mas não sujei. E essa murrinha? Sabonete, tira aí uma aguinha morna, fica bom. Então eu sei das tuas obras que nem és frio nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Deus é um Deus que gosta de decisão. Elias chegou para Israel e Israel estava com um pé servindo a Deus e o outro seguindo a Baal. Elias, o velho tisbita, chegou e disse: até quando vocês estarão cocheando, quer dizer, se inclinando para as duas coisas, para dois pensamentos? Se Baal é Deus, vá atrás de Baal. Agora, se Deus é Deus, Deus gosta de decisão. Essa coisa mesclada, misturada, indefinida, morno, nem frio, nem quente, isso não é com Deus. Então, diante de tudo isso, cada um vai analisando o seu perfil espiritual. Vai vendo o seu perfil espiritual. Porque não podeis servir a Deus e a
mamon, quer dizer, o mundo. Não podeis servir a dois senhores, haverá de aborrecer a um e agradar o outro. És um cristão? Claro, então fique ao lado dos cristãos, fique ao lado da verdade, fique ao lado do que é certo, porque o evangelho que se vê hoje aí, irmãos, é um evangelho que as Escrituras identificam como uma situação cômoda, uma situação mundana. O mundo tem entrado e tomado as igrejas, os lares. Tem tomado um evangelho social. E diz o irmão Brana que esta seria uma pressão, quer dizer, uma influência. Nos últimos dias, viver um evangelho superficial. Canta, fala de Deus, entende? E aí vai. Mas a tabuada da vida fala de outra história, outros números. Não é frio nem quente. Agora compete a cada um resistir a esta situação. Não se permitir a este evangelho cômodo. Um evangelho social, um evangelho de drinks, bebidas, de jogo, de piadas sujas. Um evangelho, mulheres, de calça esporte, de vestidos acima do joelho rasgado. Aberto, porque se conta de onde está costurado para cima. E se fosse ver as saias de muitas, realmente você não andaria com aquela coisa curta. Mas o evangelho social está aí, ó. Um evangelho de praia, nudismo, um evangelho social. E o diabo está assimilando os lares, acostumando nesta prática. E as pessoas pensam que a graça, basta a graça. Sim, sim. Basta a graça, mas se você não sabe usar a graça, você vai parar na desgraça, como diz o profeta, de graça em graça, graça termina na desgraça. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nós vamos examinar isto atentamente. Diz que este grupo da era da igreja de Laodiceia é morno. Quer dizer, de uma maneira, falando desta era, é o espírito. Aqui é onde eu disse que tem que discernir. O espírito desta era é mornidão, comodidade. Por que eu tenho que sempre dizer que a internet é para aqueles que não têm a igreja no local? Estão longe, tudo bem. Mas aqui, o Espírito de Deus
Mostra a diferença, um culto na igreja e outro em casa. Analise você assistindo o culto em casa. Enquanto toma chimarrão, enquanto vai preparando as coisas para o almoço, tem que ter aquele horário, né? Por quê? Deixa as coisas ali avadas, chega em casa é rapidinho. Seu marido, que é um cristão, não vai brigar contigo. Então anda para cá, anda para lá, as crianças falam e não há mínima reverência e nem a devida atenção. Se perde tantas coisas e você acha que o Espírito de Deus vai operar da mesma forma como no lugar reservado, feito para Ele falar? Por isso é bom, mas lá para quem está longe ou acompanha depois, eu sempre irei bater nessa tecla. Porque a negligência, ela é um pecado, ela é um erro. Agora é mais cômodo, né? Está ali. E eu quero dizer, você procure selecionar, ouvir aquilo que você crê. Se identifique, use a tua internet, mas dentro daquilo que lhe ajuda, lhe edifica. Você não pode ter dois pastores. Um pastor que crê, ensina o que está dentro da Bíblia, cobra aquela vida vivida, e tem um outro pastor liberal. Deus só quer o coração. Qual a voz que vai valer mais? Ou aquele que tem uma interpretação pessoal e fica com aquelas coisas pessoais, inventando modas, como se essas modas são aceitas por Deus. Como se essas modas, quando chegar no céu, ali é o fulano da moda tal, ali é o fulano da moda tal, ali é o da ciclano tal. Vocês acham que lá no céu existem essas coisas? Por isso não pense que você é melhor e mais especial do que ninguém. O que é? Seja, oxalá fora frio ou quente. Esta mornidão requer uma punição de Deus. Quer dizer, Deus não vai aceitar a coisa assim. A punição é que serão vomitados de sua boca. Aí é onde não queremos nos desviar, como muitas pessoas fazem. Elas, muito insensatamente, dizem que Deus pode vomitar você de sua boca. E isso prova que não há qualquer verdade na doutrina da perseverança dos santos. Eu quero corrigir o seu pensamento agora mesmo. Este versículo não é dado a um indivíduo, quer dizer, para uma pessoa. É dado à igreja. Ele está falando à igreja, quer dizer, a igreja daquela era. Não é para uma pessoa. Além disso, você recordará, se simplesmente mantiver a palavra em mente, que em nenhum lugar diz que estamos na boca de Deus.
Nós estamos gravados nas palmas de suas mãos, somos carregados em seu seio. Lá atrás, nas eras desconhecidas antes do tempo, nós estávamos em sua mente, nós estávamos em seu aprisco e em suas pastagens, porém nunca em sua boca. Mas o que é que está na boca do Senhor? A palavra está em sua boca. Então, vomitados da boca de Deus é vomitados da palavra, né? Mateus 4:4. Jesus disse: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra deve estar em nossas bocas também. Agora sabemos que a igreja é seu corpo. Está aqui assumindo o seu lugar. O que estará na boca da igreja? A palavra. 1 Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que há de errado com estas pessoas do último dia? Elas fugiram da palavra. Elas não são mais ferventes. O espanhol é calientes, né? Fervientes, calientes. Para com ela, elas são mornas para com ela. É mornas para com a palavra. Eu vou provar isso agora mesmo. Os batistas têm seus credos e dogmas baseados na palavra, e não se consegue dissuadi-los. Eles dizem que os dias apostólicos de milagres terminaram e que não há batismo do Espírito Santo depois de crer. Os metodistas dizem, baseados na palavra, que não há batismo nas águas. Eles batizam com aspersão, jogando uma aguinha na cabeça. Ou molha a mão e põe ali. E aspersão não é batismo. E que a santificação é o batismo do Espírito Santo. A Igreja de Cristo especializa-se no batismo regenerativo. O batismo, irmãos, ele não regenera ninguém, quer dizer, não transforma. É somente um testemunho que a pessoa está dando de que ela mudou de lado, deixou o mundo e veio para servir a Deus. Por isso é que é necessário a santificação. Separa-se, santificar quer dizer separar-se, deixar o mundo, se separa. Quem faz esta obra da regeneração é o Espírito Santo. Não vamos parar nisso agora não. Tá aqui. A Igreja de Cristo especializa-se no batismo regenerativo. Já transformou, né? Regenerativo. E, na maioria dos casos, eles descem pecadores enxutos
e saem pecadores molhados. Todavia, eles alegam que sua doutrina baseia-se na palavra. Continue, vá verificando um de cada vez e chegue aos pentecostais. Eles veem a palavra, dê-lhes o teste da palavra e veja. Eles trairão a palavra por uma sensação quase que toda vez. Se você pode produzir uma manifestação tal como azeite e sangue e línguas e outros sinais, não importa se está na palavra ou não, ou se adequadamente interpretado de acordo com a palavra, a maioria se inclinará a isto, quer dizer, as sensações. Mas o que aconteceu com a palavra? A palavra foi posta de lado, por isso Deus diz: eu irei contra todos vocês, eu os vomitarei da minha boca. Isto é o fim. Durante as 7 eras, sem exceção, eu apenas vi homens tomando, estimando a sua própria palavra acima da minha. Por isso, no fim desta era, vou vomitá-los da minha boca. Tudo acabou. Eu certamente vou falar, sim, eu estou aqui no meio da igreja, o Amém de Deus, fiel e verdadeiro, se revelará e será através de meu profeta. Sim, isso é assim. Apocalipse 10, verso 7. Então, parando um pouquinho. Todos se baseiam, diz que estão na palavra. Existe o suco de laranja aí, a Fanta e outros mais. Você pode observar que ele diz assim: contém suco de laranja. Contém. Mesmo sendo amarelo, não quer dizer que é suco de laranja. Todo é suco de laranja. Contém. Mesmo se ali tiver 1% de suco, contém. 40% contém. 90% contém. 99% contém. Mas não é suco. O suco mesmo tem que ser 100%. Então, nesta era, Deus está dizendo: vocês são mornos. Vocês não são genuínos. Esse é o espírito desta era que vivemos. Agora, não seja você, que Deus tenha misericórdia de todos nós, não vamos conter uma parte da mensagem, uma parte da Bíblia. Não, vamos lutar para sermos reais, verdadeiros. Eu não me importo, irmão, quantas lutas você esteja tendo, provas, dificuldades, tentações. Deus não virá buscar pessoas perfeitinhas, igual antigamente, né? Passava aqueles terno. Eu lembro de minha mãe passando terno de linho 120. Isso é coisa que hoje não conhece. E tinha que engomar. A senhora conheceu, irmã Eunice? Aquilo tinha que ficar no strique.
né? Não. Deus, ele vem buscar um povo que está lutando, se esforçando, pelejando. A mim não importa se você vai se arrastando, gatinhando, andando de joelho ou de pé, ou tudo tranquilo, sorrindo, ou se vai chorando. O importante é dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor. Se ponha ao lado da verdade. Mesmo que ela te fira, mesmo que fira os teus amados, mas tenha você uma posição clara. É como diz o irmão Brana na mensagem O Sinal. Exponha o sinal. Para expor tem que ser em ti, em mim. Vamos expor. Não é impor. Não é impor. É expor o sinal. Amém? Então Deus prometeu que nos últimos dias Ele nos falaria por um profeta. Por um profeta. Apocalipse 10:7. Mas na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, será revelado os segredos de Deus, como anunciou aos seus servos profetas. Quer dizer, Deus concluiria a obra através de um profeta. Alguém pode dizer, eu não creio. Não, ninguém é obrigado a crer. A fé não é para todos. E é mais fácil crer na mentira, na coisa errada, do que crer no verdadeiro. Agora examine a mensagem que Deus trouxe pelo seu profeta, o irmão Brana, a quem nós cremos. Eu não creio. Você conhece o que dessa mensagem? Você não examina, você não abre a Bíblia, não abre a mensagem, não verifica se está de acordo ou não. Qual foi o homem que Deus mais ungiu para esse tempo e o capacitou? São pessoas que não buscam examinar a mensagem, a Bíblia, com a Bíblia, porque a mensagem não é uma Bíblia à parte. Ela nos abre a Bíblia. Eu não creio isso. Pronto, tem gente que não crê em Deus, tem gente que não crê na Bíblia, tem gente... Olha, deixe para lá. Vamos estar do lado dos que creem. Para isso, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Não é isso? Então Deus prometeu, nos últimos dias, através de Apocalipse 10:7, o mensageiro e profeta, ele pôs a sua régua, ele mostrar. Então é justamente nesta era, é a era que vemos que Deus não aceita interpretações, Deus não aceita outro evangelho competindo com o seu. Não. Esta é a era que, quente ou frio, creia ou descreia. Só existe duas classes de pessoas no mundo, crente e incrédulo. Mas fulano carrega a Bíblia, isso não diz que é crente. Fulano sabe de cor, isso não diz que é. É pelas obras, conheço as tuas obras. A nossa vida que testifica quem somos. Aleluias por isso. Amém? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aí está.
Ele está enviando um profeta vindicado. Ele está enviando um profeta após quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está tão longe da organização, da instrução e do mundo e da religião que, como João Batista e Elias de outrora, ouvirá somente de Deus e terá o assim diz o Senhor e falará por Deus. Ele será o porta-voz de Deus e ele, como é declarado em Malaquias 4, verso 6, converterá os corações dos filhos aos pais. Filho de volta aos pais. Quem são nossos pais? Os apóstolos. Por isso que batizamos em nome de Jesus e a nossa ensino tem que ser de acordo com o ensino de Paulo, Pedro, Tiago, João, não é? Ele trará de volta os escolhidos do último dia e eles ouvirão um profeta vindicado transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade como eles a tinham. E esses escolhidos, juntamente com ele, naquele dia, serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor e serão seu corpo e serão sua voz e executarão suas obras. Aleluia! Você vê isso? Uma breve consideração da história. Eu vou parar um pouquinho só. O irmão Branham, antes aqui, ele estava nos dizendo que a igreja metodista tem isso, a batista tem aquilo, a igreja de Cristo tem aquilo outro, e os pentecostais. Eles deixarão a Bíblia diante de qualquer manifestação, emoção. Emoção. As emoções, o pentecostal, se ele falou línguas, se ele teve visão, se ele teve arrepiou, se ele teve alguma coisa, Deus, ele vem no espírito dele e ele se entusiasma, eles nem querem saber de Bíblia. E eu fico às vezes olhando, a gente fica pensando, e eu quero dizer, cuidado com as sensações. Uma pessoa, se ela não se emociona, está morta. Mas a nossa fé não deve estar baseada em cima de emoção, sensação, de sentimento. Você nunca consegue tirar o nível. Aí na construção se usa mangueira transparente com água, né? Enquanto essa água está para lá ou para cá, ou se há ar dentro dela, se há coisa falsa, nunca vai obter o nível certo. Mas para que tenha o nível certo, a água ela tem que parar 100% ali. Então marca aí, já deu. Qualquer coisinha que mexe cá, aparece lá. Por isso que tem que ser a mesma fé dos pais, para que bata o nível. Estão entendendo? É o nível correto. Então, irmãos, e nós temos que, aí às vezes para pegar o nível, você não pode deixar com que as borbulhas, com que a emoção te sacuda. Nunca tome decisões somente sob emoção. Eu senti, eu vejo que isso vai dar certo, esse negócio. Analise bem. Analise.
Porque não é o que você vê, é o que parece que está certo. Existe o ouro dos tolos, brilha como ouro, mas é metal. Não é ouro. Por isso chama o ouro dos tolos. Então, faça seus negócios bem. Tome das decisões, analise de uma maneira fria, calculista. E assim também é na vida espiritual. É bom emocionar, é bom chorar, é bom pular, é bom rolar e correr. Amém. Eu não me importo. Se Deus começa nesse sentido, pode dar lugar a Deus. Mas tem uma coisa, aonde está a tua fé? Ela está certa com o nível de Deus, com a palavra? É como diz o irmão Brana, muita gente na hora da emoção, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Uma certa vez alguém me disse, irmão Febrônio, vai e diga a fulano, assim diz o Senhor. Eu disse, eu não vou não, porque eu sinto de não entrar nisso. Que negócio é esse, assim diz o Senhor, que só fala em uma ponta? Sempre Deus ele fala nas duas pontas. Que tal o rapaz diz, assim diz o Senhor, ele me disse, menina, moça, que você vai ser a minha esposa. Ela vive correndo dele. Que negócio, que Deus é esse? Deus me falou, Deus me mandou. É uma bonita frase. Mas não é como assim diz o Senhor. Quando é o assim diz o Senhor, aquilo se cumpre sem esforçar, sem impor, sem brigar, sem espernear. Deus sempre fala nas duas pontas. Quando falou com Cornélio aqui, falou com quem? Com Pedro lá em Jope. Quando falou com Paulo aqui, falou com Ananias ali. Vai lá, Paulo. Quando falou com Rebeca, com Isaac aqui, falou com Rebeca lá. Que negócio Deus me falou. Irmãos, se você é a outra ponta, não te preocupes. Eu já pergunto, que negócio de Deus que só fala em uma ponta? Então não se impressione com com emoção, com sensação. É bom, dê lugar, mas não seja dirigidos por elas. Não seja. Porque não é assim diz o Senhor, é assim diz a minha emoção. E geralmente, eu já falei isso e volto a falar, sempre existe uma tentação de voltar de onde saíram, de onde vieram. Israel queria voltar para o Egito. Os luteranos queriam voltar aos católicos. Os metodistas aos luteranos. Os pentecostais aos metodistas. E nós saímos de que meio? Dos pentecostais, cremos em línguas, cremos em profecia, cremos em cura, cremos em visões. Mas, acima de tudo, tem que estar de acordo com a palavra. Mas o pentecostal, ele se tem um arrepio, tem uma emoção, a presença de Deus. Tá bom, mas não deixe as escrituras. Desfrute da presença, sempre com teus pés firmes nas escrituras. Amém?
Amém? Guarde essas coisas, irmãos. Guarde isto em teu coração. Uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento. Eu vou parar aqui ainda. Vocês não se preocupem se às vezes a gente pode até alongar um pouquinho mais. Mas existe pregadores que usam o nome de Deus em vão. Deus me falou, Deus me mandou. E aquilo impressiona, mete medo em certas pessoas. Eu não costumo crer em tudo isso que eu ouço. Deus me falou, Deus me mandou. Eu perguntaria, de que maneira Deus te falou? Me conta. Você conta para mim? Usa-se o nome de Deus para constranger, para impor. E quando se vê em nome de Deus, todos estamos sujeitos e desejosos de ouvir. Mas quando você ouve que esse Deus me mandou, Deus me falou, Deus me ordenou, Deus pôs isso em minhas mãos, é os frutos que vai falar. É os frutos. E quando uma pessoa, guarde isso, um pregador, alguém que começa a defender isto, a seu próprio favor, a seu próprio bem-estar, você põe a tua barba de molho, não é? Você tem que olhar as obras, porque se Deus falou, aquilo se cumpre. E vai se cumprir como o número de um sapato bem de acordo com o teu pé. Não vai precisar dobrar o pé. E nem vai aquele sapato ficar chop. Não é? É justo. Então observe os frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Eu não creio em tudo que alguém me diz. Assim, Deus me falou, Deus me mandou. Se a outra ponta da corda ainda está ali, como que Deus só fala de um lado? Só fala com o rapaz e não fala com a moça. É igual a moça, né? Um rapaz doido por ela, desculpa, vamos pôr o nome de Catarina. E se encontraram na rua, passaram, oi irmã, Deus te abençoe, tal. A paz do Senhor, sei lá. E o rapaz doido por ela e ela doida fugindo dele. Dali ele falou, Deus, me dê um sinal. Se ela virar o rosto para olhar para mim, está fisgada. É ela mesmo que vai ser minha companheira. E a pobre da moça, acho que não era tua não é, Beto? A pobre da moça com medo, tá para mim. Então é muito sinal errado. Na tenebrosa Idade Média, uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento. Na tenebrosa Idade Média da palavra,
na Idade Média, a palavra esteve quase que inteiramente fora do alcance das pessoas. Mas Deus enviou Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo, porém eles se organizaram. E novamente a palavra pura foi perdida, porque a organização tende para dogmas e credos, e não para a simples palavra. Eles não mais podiam falar por Deus. Então Deus enviou Wesley, e ele era a voz com a palavra em seu dia. As pessoas que receberam sua revelação de Deus tornaram-se cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens da sua geração. Quando os metodistas falharam, Deus levantou outros e assim tem prosseguido através dos anos, até que neste último dia há novamente outro povo na terra, que sob seu mensageiro serão a voz final para a era final. Nenhum amém? Sim, Senhor. A igreja não é mais porta-voz de Deus. Ela é porta-voz de si própria. Um sistema, uma denominação, eles são porta-voz deles. Não representa a mensagem a Deus. Por isso que o irmão Branham diz que um profeta, um mensageiro, ele vem com a inteira verdade de Deus. Mas com o passar do tempo, os pregadores não ficam dentro dessa fidelidade. Acrescenta uma coisa aqui, acrescenta outra coisa ali, e dali um pouco estão pregando, vamos dizer, a mensagem, mas não é mais a mensagem. Deus já não tem um mínimo compromisso com essa pessoa ou com esse grupo. A igreja não é mais porta-voz de Deus, ela é porta-voz de si própria. Por isso Deus está virando-se contra ela. Ele a confundirá através do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela, está sim, porque diz no último capítulo de Apocalipse, versículo 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no Pentecostes, porém, evidentemente, essa noiva palavra será repudiada como na primeira era. Ora, ele tem clamado para esta última era. Vocês têm a palavra, vocês têm mais Bíblias do que nunca, porém não estão fazendo nada com a palavra, exceto dividi-la e retalhá-la, tomando o que querem e deixando de lado o que não querem. Vocês não estão interessados em vivê-la, mas debatê-la. Por favor, deixa eu descer devagar. Você está interessado em viver a mensagem? Ou mais em debater, brigar, discutir? Lembre-se disso, Deus não discute nem seus filhos. Repetindo, Deus não discute nem seus filhos. A mensagem, ela não é para ser debatida, ela é para ser vivida. Viva você. Falta Deus no teu marido? Viva em você. Falta Deus em seus pais? Viva vocês, filhos. Oxalá vocês fossem frios ou quentes. Se fossem frios e a rejeitasse, eu poderia suportar isso.
se ficassem incandescentes até conhecer a verdade dela e vivê-la, eu vos louvaria por isso. Porém, quando vocês simplesmente tomam minha palavra e não a honram, eu em troca tenho que me recusar a honrá-los. Vomitá-los-ei, pois me causa náuseas. Agora, qualquer um sabe que a água morna faz ficar enjoado do estômago. Se você precisa de um vomitório, a água morna é a melhor coisa disponível para se beber. Uma igreja morna tem feito Deus ficar enjoado, e ele declarou que a vomitará. Faz-nos lembrar de como ele se sentiu um pouco antes do dilúvio, não faz? Para Deus, oxalá a igreja fosse fria ou quente. Melhor que ela fosse fervente, quente, mas ela não é. A sentença foi decretada, ela não é mais a voz de Deus para o mundo. Ela sustentará que é. Porém, Deus diz que não. Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo, assim como ele deu uma voz para a noiva. Essa voz, como dissemos, está na noiva e falaremos mais a respeito posteriormente. Em Apocalipse capítulo 3, verso 17 e 18, diz: como dizes, olha o que a era de Laodiceia diz: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Quer dizer, o povo deste tempo são altivos, orgulhosos, cheios de intelectualidade. Mas pode ver que eles dizem: somos ricos. Ricos. Vamos olhar esse ponto. Agora considere a primeira frase deste versículo. Como dizes? Quer dizer, ela que diz, né? Veja, eles estava falando como porta-voz de Deus. Isto prova exatamente o que eu disse que os versículos 16 e 17 significavam. Embora eles o digam, isso não o torna correto. A Igreja Católica diz que fala por Deus, afirmando que ela é a segura voz do Senhor. Como um povo pode ser tão iníquo espiritualmente, é o que não posso entender. Porém, eles produzem de acordo com a semente que está neles. E nós sabemos de onde veio essa semente, não é verdade? A igreja de Laodiceia diz: rica sou e estou enriquecida, e de nada tenho falta. Essa foi sua autoavaliação. Ela olhou para si mesma e é isso que viu. Ela disse: rica sou. O que significa que ela é rica nas coisas do mundo. Ela está se jactanciando diante de Tiago capítulo 2, versos 5 ao 7. Ouvi, meus amados irmãos,
Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Qual nome que foi invocado? Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é? Ora, eu não estou sugerindo que um rico não possa ser espiritual. Porém, todos nós sabemos que a palavra diz que são poucos. São os pobres que predominam no corpo da verdadeira igreja. Pois bem, se a igreja torna-se cheia de riqueza, sabemos apenas uma coisa: Icabode. Quem lembra o que significa essa palavra Icabode? Irmão Beto, lembra? Foi-se a glória de Deus. Quando a arca foi levada pelos filisteus, uma criança da nora de Eli nasceu, a mãe morreu, mas o menino ficou. Puseram o nome dele de Icabode, foi-se a glória de Deus. E a arca representa a Deus, a palavra. Icabode foi escrito sobre seus portais. Não se pode negar isso, pois é a palavra. Por falar a respeito da riqueza da igreja, ora, nunca houve tamanha demonstração de riqueza. Os belos santuários se multiplicaram em número, como nunca antes. Os vários grupos disputam entre si para ver quem pode construir o maior e a mais atraente. E eles constroem centros educacionais no valor de incalculáveis milhões, e esses edifícios são usados apenas 1 ou 2 horas por semana. Agora, isso não seria uma coisa tão terrível, porém eles esperam que este pequeno tempo despendido com as crianças na instalação de ensino tome o lugar das horas de treinamento que deviam ser dados no lar. Então, veja vocês, a coisa, colocar atenção na estrutura da igreja, do prédio. Deus nos deu um bom lugar, mas tem uma coisa: o nosso coração não se baseia nisto. E hoje em dia se fazem os grupos, as denominações, se fazem os grupos que não deixam de ser grupos que seguem sistemas, seguem pautas humanas. Então somos ricos, temos escolas, temos lugares de lazer, temos seminários, grandes pregadores, temos dons, temos cura, temos mestres, temos teólogos formados, temos seminários, temos tudo, não nos falta nada. É o que diz a era de Laodiceia. Se baseia nessa fartura. Se baseia na fartura. O dinheiro tem entrado tão abundantemente na igreja que diferentes denominações possuem ações e bônus.
possui fábricas, poços de petróleo e companhias de seguro. Eles têm despejado muito dinheiro em fundos de previdência e aposentadoria. Ora, isso soa bem, porém tem se tornado um laço para os ministros, porque se decidem deixar seu grupo em troca de mais luz ou do amor de Deus, eles perdem suas pensões. A maioria não pode suportar isto e permanece com seus grupos de pressão. Certa vez, visitando um pastor muito interessado em conhecer a mensagem, aquele irmão, ele me disse assim: eu sei que vocês estão certos, vocês estão na palavra de Deus. Agora eu não posso mudar. O que é que eu vou comer? Desse jeito, o que é que eu vou comer? O que é que eu vou dar para minha família? O que é que eu posso fazer? Nada. É como diz o irmão Brana, eles trocam a palavra por um ticket de refeição. Agora, não esqueça que esta é a última era. Sabemos que esta é a última era, porque Israel voltou para a Palestina. Se cremos que ele realmente vem, então deve haver algo errado com aqueles que estão construindo tão vastamente. E isto nos faz pensar que estas pessoas planejam permanecer aqui para sempre, ou que faltam centenas de anos para a vinda de Jesus. Tem um ponto de equilíbrio, né? Você sabe que a religião hoje é reconhecida como um grande negócio? É um fato incontestável que eles estão colocando administradores de empresas nas igrejas para cuidar das finanças. É isso que Deus deseja? Não nos ensina sua palavra no livro de Atos, que 7 homens cheios do Espírito Santo e de fé serviam ao Senhor em assuntos de negócio? Pode-se certamente ver, porque Deus disse: tu dizes que és rico. Eu nunca disse isso. Há programas de rádio, programas de televisão e numerosos esforços eclesiásticos que estão custando milhões e milhões de dólares. A riqueza continua entrando abundantemente na igreja, e o quadro de membros cresce juntamente com o dinheiro. Todavia, a obra não está sendo feita, como quando não havia dinheiro, e os homens repousavam exclusivamente na habilidade que lhes era dada pelo Espírito Santo. Há pregadores pagos, assistentes pagos, ministros de música e ensino pagos, coros pagos, zeladores pagos, programas e entretenimento, tudo custando grandes somas. Mas apesar de tudo isto, o poder está diminuindo. Sim, a igreja é rica, porém o poder não está ali. Deus move-se pelo seu Espírito, não pela quantidade de dinheiro ou talento na igreja. Eu vou parar aqui e dizer uma coisinha. Na mensagem, escutando sua voz, o irmão Brana, ele diz assim: a prosperidade lança o homem a perder. Se você tem o que comer, o que vestir, o que... tem tudo. O que mais? Já é o suficiente.
Agora, aquela ganância de querer abraçar o mundo com as pernas, e quanto mais negócios vão, mais bons negócios aparecem. Aí vem um ditado: quem tem dinheiro faz dinheiro. A mim não importa quanto dinheiro você possa ter, possa ganhar. Se você pode ganhar, ganhe. Faça como ensina o profeta: ganhe o que puder, economize o que puder e dê o quanto puder. Essa é a maneira certa. Agora, aquela avareza, aquela coisa que ganhar e se tornar rico, existem pessoas, mesmo dentro da mensagem, que são milionários, principalmente aí para fora. Pessoas que têm negócio até a pessoas bilionárias. Mas não põe o coração naquilo. Não põe o coração. Se Deus te deu um dom de ganhar, ganhe. Mas Ele te deu o dom de dar, de cooperar, de ajudar. Faça isto, mas faça se você, através do ministério, se possível. Mas os que... Esses tempos eu preguei aqui, ensinei, o grande perigo de Israel sempre foi a abundância, a riqueza. Era quando eles abandonavam a Deus. Abandonava, virava as costas. Virava as costas. E a pessoa ela tem que gastar, tem que aproveitar. Pode ver que seus amigos é outra classe de gente. Os ambientes que frequenta é outra classe. E se não se cuida, vai sentar na roda dos escarnecedores. Vai sentar na roda dos bebedores. Na roda dos jogadores. Vai se distanciando. Você tem que cuidar de você mesmo. Não é a pobreza ou a luta pelo pão de cada dia que tira a pessoa de Cristo, mas é a fartura. É a fartura. Cadê aquele irmão? Cadê aquela família? Tem que achar uma desculpa, né? Estou decepcionado com a igreja. Estou decepcionado com isso. Todas as pessoas que se esfriam, elas têm um motivo, elas têm uma razão. E cuidado para isso não virar um evangelismo para você também. Sim, a igreja é rica, porém o poder não está ali. Deus move-se pelo seu espírito, não pela quantidade de dinheiro ou talento na igreja. Agora, quero mostrar quão diabólica tem se tornado esta ganância por dinheiro. As igrejas têm feito tudo em busca de um quadro de membros, especialmente dentre os ricos. Em todo lugar há um apelo para tornar a religião tão atraente e empolgante, de modo que os ricos e cultos e todos que têm prestígio mundano sejam ativos na igreja. Será que não podem entender que, se a riqueza é o critério de espiritualidade, então o mundo já tem Deus, tem tudo de Deus, e a igreja não tem nada.
aqui é onde nós olhamos. Um culto não é um show. Há igrejas, suas paredes é igual de discoteca. É uma discoteca. Paredes negras, e gente atraente, e ali só se prega o quê? Ajuda pessoal. Deus te quer, Deus te ama, Deus vai te prosperar. E enquanto há cultos, aquela euforia, as luzes de várias cores, joga, pisca aqui, pisca ali, apaga-se a luz e fica aquelas coisas igual de boate. Desculpe, eu não conheço boate. Mas, e esses lugares se enchem, irmãos. Pregar um evangelho sem compromisso, as mulheres vêm e ficam como estão, os homens vêm e ficam como estão, com suas mentiras, com seus enganos. É fácil encher uma igreja com evangelho frouxo. Ainda mais hoje com essa tendência de prosperidade. Todo mundo, o Deus é a prosperidade, é o dinheiro. Dizes: estou enriquecido. Isto significa literalmente: eu tenho riquezas espirituais. Isto soa como um milênio com ruas de ouro e a presença de Deus. Porém, eu me pergunto se isto é assim. É a igreja verdadeiramente rica nas coisas espirituais de Deus? Vamos examinar esta jactância laodicense do século XX à luz da palavra. Se a igreja fosse em verdade rica espiritualmente, sua influência seria sentida na vida da comunidade. Mas que tipo de vida exatamente estão vivendo estes assim chamados homens espirituais influentes da comunidade? Nos subúrbios, nos bairros de melhor classe social, abundam a prática de trocar esposas, a prostituição e bandos de jovens furando festas e causando um tremendo prejuízo em danos ao patrimônio. A imoralidade tem atingido um nível ainda não superado em atos sexuais promíscuos, vício de narcóticos, jogos de azar, roubo e todo tipo de mal. E a igreja continua afirmando quão boa é esta geração, quão cheias estão as igrejas e quão receptivos são até mesmo os nativos nos campos missionários. A igreja tem entregue as pessoas aos médicos, especialmente psiquiatras. Como ela pode falar com jactância a respeito de ser rica espiritualmente e o que não entendo? E isto não é verdade. Eles estão falidos e não sabem. Dê uma boa olhada ao seu redor. Examine as pessoas enquanto elas passam. Será que você pode selecionar aqueles que têm aparência cristã nas multidões que vê? Observe como se vestem, observem como agem, ouça o que dizem, veja onde vão. Certamente deve haver alguma evidência real do novo nascimento entre todos aqueles que vemos passar. Porém, há poucos. Todavia, hoje as igrejas fundamentais estão nos dizendo que elas têm milhões de salvos e até mesmo cheios do Espírito. Cheio do Espírito? Você pode chamar
de cheias do Espírito, mulheres que andam por aí com cabelos cortados e frisados, shorts e calças compridas, frentes únicas e bermudas colantes, todas pintadas como Jezabel? Se estas estão ataviadas em traje honesto, como convém às mulheres cristãs, eu detestaria pensar como seria se tivesse que presenciar uma exibição de desonestidade. Em outras palavras, se a condição significa modéstia cristã, o que seria então a coisa depravada? Esse é o espírito desta era. Ricos somos, não só em coisas materiais. Tem pessoas que são ricas em pensamentos próprios, em intelectualidade, em coisas da Bíblia. Mas só intelecto. Só intelecto. Frutos, nada. Ora, eu sei que as mulheres não ditam as modas. Hollywood faz isso. Mas ouça, senhoras, ainda se vende fazenda e máquinas de costura. Ah, pastor, a gente não consegue roupas assim, boas. E a gente tem observado, irmãs, algumas usam roupas com decotes tão grande que aparece até a cinta dos seus sutiãs. E o cabelo tem que completar, tem que tampar. Eu faço só uma pergunta para vocês. Isso está certo? Será que não pode colocar uma blusinha por baixo? Tem os decotes. Vestidos, as roupas já não tem mangas alguma, né? Ou a manguinha que... Se você usa certas vestes que ao levantar o braço mostra suas axilas, eu te pergunto, isso está certo? Homens, essas calças apertadas aí, apertadas nas pernas, isso está certo, rapazes? Será que não existe mais alfaiate, não existe mais calças tradicionais? E as bermudas? O profeta diz que isso é roupa de efeminados. Viver o evangelho hoje precisa de ter coragem. Desafiar a moda, desafiar a popularidade, você ser um fora de moda, um quadrado, pregar o evangelho tal como ele é, ensinar a santidade, ensinar o que viver, como viver, é preciso ter coragem. Teve gente que já disse, vocês vão pregar para os bancos. Pregamos para os bancos. Ora, eu sei que as mulheres não ditam as modas. Hollywood faz isso. Mas ouça, senhoras, ainda se vende
fazenda, quer dizer, tecido, né? E máquinas de costura. Só que a costureira às vezes cobra tão cara. Eu acho que... Como chama a nossa costureira lá do Velho Testamento, lá na igreja primitiva? Hã? Dorcas, né? As irmãs, ela fazia roupa para as irmãs. E ela morreu e as irmãs iam mostrar: Pedro, esse vestido foi ela que costurou essa saia. E chorava. Mas às vezes, quando é com irmã, tem que meter mais a unha, né? Cobrar mais caro. Vocês não têm que comprar o que está nas lojas e depois usar isso como desculpa. Este é um assunto seríssimo no qual estou entrando. Você não leu na Escritura que quando um homem atenta numa mulher e em seu coração a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela? E suponha que você se vestisse de tal maneira que viesse provocar isso? E isso faz de você sua parceira no pecado, ainda que você estivesse completamente despercebida disto, sendo uma verdadeira virgem sem tais desejos. Todavia, Deus a tem por responsável e você será julgada. Agora, eu sei que vocês, senhoras, não gostam desse tipo de pregação. Porém, irmã, você está erradíssima no que está fazendo. A Bíblia lhe proíbe cortar o cabelo. Deus o deu em lugar de véu. Ele lhe deu um mandamento para usá-lo crescido. É sua glória. Quando você cortou seu cabelo, expressou que deixou a liderança de seu marido, assim como Eva. Vocês saíram e continuaram por sua própria conta. Vocês conseguiram o direito de voto. Vocês tomaram os empregos dos homens. Vocês deixaram de ser femininas. Vocês devem se arrepender e voltar a Deus. E como se tudo isso não fosse suficientemente ruim, muitas de vocês conceberam a ideia que podia invadir os púlpitos e os ofícios da igreja, que Deus reservou para homens e somente para homens. Agora toquei em um ponto sensível, não é verdade? Bem, mostre-me um só lugar na Bíblia em que Deus alguma vez ordenou a uma mulher para pregar ou exercer autoridade sobre um homem. E eu pedirei desculpas pelo que disse. Você não conseguirá encontrar que eu esteja errado. Eu estou certo porque permaneço com a palavra e na palavra. Permaneço na palavra, com a palavra e na palavra. Se você fosse espiritualmente rica, saberia que é verdade. Não há nada verdadeiro senão a palavra. Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Você não pode assumir um lugar entre o ministério quíntuple, Efésios 4, e não exercer autoridade sobre homens. Irmã, é melhor você dar ouvidos a essa palavra. Não foi o Espírito de Deus, manifestando-se em uma vida cheia do Espírito, que lhe disse para pregar, porque o Espírito e a palavra são um. Eles dizem a mesma coisa, quer dizer, Deus nunca se divorcia de sua palavra. Desperte antes que seja tarde. Satanás enganou Eva, sua mãe,
ele está enganando as filhas agora, que Deus possa ajudá-la. De nada tenho falta, Laodiceia diz. Ora, quando alguém diz, de nada tenho falta, poderia muito bem estar dizendo, eu tenho tudo. Ou poderia estar dizendo, eu não quero mais, pois agora estou satisfeito. Você pode expressar isso da maneira que quiser. E tudo combina com o fato de que a igreja está satisfeita. Ela está satisfeita com o que tem. Ela imagina que tem tudo ou que tem o suficiente. E é exatamente isso que encontramos hoje. Qual denominação não está alegando que ela tem a revelação e o poder e a verdade? Ouça os batistas, e eles têm tudo. Ouça os metodistas, e eles têm tudo. Ouça a Igreja de Cristo, e todos estão errados, menos eles. Ouça o que os pentecostais dizem, e eles têm a plenitude da plenitude. Agora eles sabem que estou dizendo a verdade a respeito deles. Porque nenhum de seus manuais diz diferente. Eles o redigiram tão minuciosamente, puseram seus nomes nele e o concluíram todo. Deus simplesmente não tem mais nada a oferecer. E há os que simplesmente não querem mais nada. Eles não creem em cura e não a querem, embora estejam na palavra. Há os que não aceitariam o Espírito Santo, mesmo que Deus abrisse os céus e lhes mostrasse o sinal. Agora, todos eles estão dizendo e tentando provar que tem tudo. Então, esse é um espírito, irmão, deste tempo. Estou rico, enriquecido e nada me falta. Tenho tudo. Eu pergunto, será que dentro da mensagem não é a mesma coisa que é dentro de uma denominação? Não há pessoas que pensam e que olham de cima para baixo? Pergunte para você se esse espírito não vem do espírito laodiceiano. Olhar os outros de cima para baixo. Eu tenho tudo, tem profeta, tem o batismo, tem ceia, tem isso, tem aquilo. Se você usa isso com jactância, mesmo sendo a verdade, você está pecando. Está errando. Ó, irmãos, examine-se a si próprio. Se cria grupos dentro da mensagem. Isso está totalmente errado. Não importa que justificativa tragam. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. Uma politicagem. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, pedir a vocês, agora e sempre, não esqueça, nunca vá para esse lado, para esses espíritos. Permaneça na simplicidade, na humildade, ame a todos, mas não se comprometam com coisas erradas. Não se comprometam. Mesmo agora, enquanto vivemos, ou mesmo depois que eu partir. Permaneça amando a todos e não se comprometa com o evangelho livre e nem com um grupo que são verdadeiros quartéis, fechado, murado. Trate bem a todos, mas não se comprometa com coisas erradas.
Agora todos eles estão dizendo e tentando provar que tem tudo, ou que tem o suficiente. Todavia, isso é a verdade? Será que você não julga porque tem a mensagem, está acima de tudo, de todos? Nem precisa orar, nem precisa buscar mais de Deus? Eu vou dar uma Bíblia para ti. Creio que é Romanos 8, nos diz que aqueles que têm o Espírito Santo estão gemendo. O gemer é uma coisa normal de quem tem o Espírito Santo, porque ele quer mais, mais. Você geme por mais de Deus? Por se render mais a Deus? Por ter mais do Espírito de Deus? Então, gemer é um sinal de quem está no lugar certo. Agora, se a pessoa não geme, não deseja, aí tem que estar, eu sou rico, tenho profeta, tenho isso, tenho aquilo, e olha de cima para baixo, não faça isso. Agora, todos estes estão dizendo e tentando provar que tem tudo ou que tem o suficiente. Todavia, isto é verdade. Compare esta igreja do século XX com a igreja do primeiro século. Vá em frente. Faça isso. Onde está o poder? Onde está o amor? Onde está a igreja purificada que resistia ao pecado e andava com fé em direção a Jesus? Onde está a unidade? Não se pode encontrá-la. Se esta igreja tem tudo o que necessita, por que então eles estavam clamando por mais de Deus no livro de Atos, como se não tivesse tudo isso? E, no entanto, tinha muito mais do que se tem hoje? O próximo é o diagnóstico de Deus. Porque a autoavaliação desta era é: temos tudo e nada nos falta. E Deus olha e diz: não sabes que és miserável, desgraçada, quer dizer, fora da graça, cega, nua, não sabes. Aonde é que não sabe? Aqui diz, temos tudo. E Deus olha e diz, você não tem nada. Em algum lugar está zerado. Vamos ficar de pé? Querido Pai, nunca permita sermos orgulhosos e controlados por esse espírito de altivez. Mesmo que o Senhor tenha nos dado um profeta, uma mensagem, e é esta mensagem de hoje que irá julgar o povo deste tempo. Mas não é porque o Senhor nos tem dado a revelação que a gente tem que olhar para os demais de cima para baixo, com orgulho, com o nariz empinado. Senhor, permita que essas riquezas sejam guardadas em vasos de barro, em homens, mulheres, que sabem quão frágeis são e que possa dar toda a glória a Ti. Oramos para que o Senhor nos abençoe, Senhor, e nos dê o Espírito de Cristo, aquele que disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Pai, eu oro por cada pessoa aqui presente, ou mesmo em conexão conosco, ou que ouvirão
essa escola futuramente. Estamos lendo essa mensagem, Senhor, vendo o que disse o Senhor através do teu profeta. E permita termos ouvidos espirituais para ouvir o que diz o Espírito Santo. Agora leve em paz o teu povo e os guarde, Senhor, em teu nome. Que cada um possa sair daqui mais crente, mais humilde, mais cheio de vontade dos céus, pensando nas coisas dos céus. Seja, Senhor, com teu povo. Fortaleça cada um. Em nome de Jesus. Amém.